aqui. 21 pessoas já, hein? Vai bater o recorde hoje, hein? Já é quase recorde, olha. A Renata entrou. Entrou. Cadê a Renata? Tá Ah, aqui, apareceu Afonso. aqui. Tá me vendo, seu Afonso? Não estamos não. Eu tô vendo. Ah, é? Apareceu. Troca a Bota- tela, Afonso. Espera aí, Gabi. cadê? Vou trocar a tela, peraí. Bota a galeria grande. É isso aí. A gente tem que ensinar para ele tecnologia. Ah, agora sim. Pô, doutor. Eu não tô... Afonso. Tudo bem, amor? Vou dar uma luzinha mais forte aqui. Marta, super presente no filme. Você viu? Que bom, que bom. É uma viagem, para gente que viveu, é como se tivesse tomado um ácido, né, e voltado. Mas é incrível, né? Como o filme é moderno até hoje, né? E Incrível. eu fiquei encantada, eu fiquei enlouquecida, assim. Falou a palavra certa. Ele é né? moderno mesmo. Ele é um Não é? cinema novo pop, porque daí ele vai tendo aquelas citações e né, aquele, sei lá, aquele legado, né? É de uma liberdade, né? Total. Impressionante. A gente, na verdade, o filme foi criado, esse filme foi criado em Itaparica, na Bahia. Dá para perceber. Esse filme foi criado foi em Pindorama, quando nós estávamos todos juntos. Exatamente. Calmon diz isso. Aí o Calmon... Que Carvana deu a ideia para ele, que Hugo falou de uma ideia, de um roteiro, e que ele começou a pensar, eles começaram a pensar nesse filme. Eles começaram a pensar. Era ideia, eu acho que era uma ideia que já estava, quer dizer, eu acho que já estava havendo. O que eu me lembro, e que também eu tenho conversado e tenho visto os comentários, alguns comentários da época, é que já estava havendo, quer dizer, um esgotamento do cinema novo. Era aquele movimento que já tinha existido da chanchada para o cinema novo. Quer dizer, quando o cinema novo saiu, ele meio que empurrou o pai, o antecessor, né? A chanchada, e se afastou da chanchada, e a chanchada, na época, praticamente acabou, né? Quer dizer, houve uma pressão muito grande sobre a chanchada, e a chanchada saiu de cena e deu lugar ao cinema novo. Isso tinha acontecido também, a chanchada, para entrar, ela empurrou o pai, né? Que era a cinematografia da Vera Cruz, de São Paulo, que também ela ocupou o lugar. Então, os movimentos vão acontecendo e vão ocupando os lugares do movimento anterior. Eu acho que estava na hora, pelo menos me lembro do Calmon conversando, e do pessoal do underground, do cinema marginal, que já não aceitava mais o discurso do cinema novo. O Calmon, particularmente, o Torquato Neto, em entrevistas que eu vi, dizia que o cinema novo já estava se prendendo a coisas do passado, já não estava só se prendendo a coisas do passado e coisas que já estavam morrendo. O cinema novo também estava se transformando, a verdade é essa, né? Então, todo aquele grupo do cinema marginal e o Calmon um pouco, e o Carvana, como vai trabalhar, foram um rompimento disso, né? Mas eu acho que o filme, ao mesmo tempo... cinema novo e que se fuma maconha, né? Não, mas eu acho assim, fazendo uma pequena comparação entre esse filme e o chamado cinema marginal, é claro que é um filme pós-cinema novo, e ele é totalmente pop, também tem tudo a ver com o que vai acontecer depois na carreira do Calmon, até Armação Ilimitada, mas eu acho que tem ali também
não só as referências explícitas ao cinema novo, e é linda aquelas cenas, aquela baquena que entra e aquele cara que vira o Otton Bastos. Meu amor, Ao eu mesmo ouço, tempo, vejo, é mas tão ninguém incorporado, vê, né? e Eu acho que é um você não me diálogo ouve. ali, meio pós-cinema novo mesmo, sabe? Tem uma voz para... Liguei a câmera e coloquei. Estou tentando, mas não está dando. Espera um instantinho que o Silvio está atrapalhado. Espera aí, eu vou O barrar Darém tem que microfone dele. cortar o microfone dele. Espera aí, pode deixar, olha só. Eu vou travar o som de todo mundo, aí você fala, Renato. Ah, tá. Então, eu silenciou todo mundo, agora você abre a microfone, Renato. Continua falando, por favor. O meu, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Não, o que em cima do que a Marta estava falando, eu acho que tem uma coisa muito interessante no filme. Cadê o meu? Você vai com o mouse enquanto você estiver falando? Que é justamente... Você não cortou o som de ninguém, tá, Afonso? Você acha que cortou, mas não cortou. Cortei sim, mas as pessoas abrem. Quem é que está falando? Mas eu acho que o filme tem essa coisa que é pós-cinema novo, fato, é um cinema novo pop, e isso vai se refletir na carreira do Calmon a partir dali e chegar no Armação Limitada. Mas é um filme também muito incorporado do cinema novo, né? Nesse sentido diferente do cinema marginal, dos Gazelha, etc., que não é uma ruptura, né? É uma sequência, porque ao mesmo tempo tem o lado beatnik do Calmon e tem a metalinguagem. Gente, eu vou ter que falar duas coisas. Cláudio Marzo é gato. Que bom que a gente se lembrou o quanto Cláudio Marzo era gato. E a segunda... Bom, e os homens tinham pelo, né? Antigamente, né? Todo mundo tinha pelo, maravilhoso. E o segundo gato é Antônio Calmon, gente. Gatérrimo. O apelido de Calmon era o Arcanjo. Era o Arcanjo, era o apelido dele no colégio de aplicação. Porque ele dizia que, modesta parte, ele era muito belo mesmo. Mas Alô, estão me ouvindo? eu acho que o que aconteceu também, a reclamação que se havia contra o cinema Estão me novo, ouvindo? é que era um cinema de intelectuais. Peraí, pô. Um cinema de intelectuais feito para intelectuais. Então, a ideia era essa coisa de fazer esse filme pop, como o Renato estava falando. Eu acho que o Calmon era um enfant terrible. Ele estava afim mesmo de botar para quebrar. Isso, aliás, a gente vê na filmografia dele toda, que é uma coisa, uma revolta muito grande. Vou lá colocar o Cacá, que ele não está conseguindo. Mas, Afonso, eu queria te dizer uma coisa que Calmon me disse, que ele sempre achou que havia uma tensão muito grande entre o diretor de fotografia e o diretor, que havia um drama, e que você foi um dos diretores, você e o Edgar Moura, em que ele mais aprendeu, quer dizer, a questão principalmente do cinema, né? Porque como que ele tinha que fazer os planos abertos por causa das lentes, e que ele aprendeu com você muito, e que a relação de vocês foi maravilhosa, e que isso foi muito importante para o filme. Que bom. Eu até venho pensar se não é o primeiro cinemascope do cinema novo. Não, a do cinema novo pode ser, acho que é. Eu acho que é, porque foi uma coisa tão nova quando estava filmando, ele teve que descobrir, e muito com a ajuda do Beato, né, como fazer o quadro, né, já que tinha o meio do quadro, tinha ocupar os dois cantos, né, foi uma coisa difícil, uma adaptação difícil. Eu não sei se outros cineastas já tinham feito. E a gente teve também a maior dificuldade para produzir os subprodutos. Ele foi difícil, ele nunca teve um DVD. Ele teve rápido um VHS, mas feito de uma maneira, o Afonso lembra, a gente telecinou, o Afonso telecinou, mas telecinou a partir de um Umatic antiquíssimo, entendeu? E, então, Você tomou conhecimento na moto, então, Afonso? Quadro.
Não, as lentes é uma coisa extraordinária, essa história é incrível. Eu trouxe um assistente de câmera da Alemanha, porque eu estava fazendo um filme na Alemanha, e quando o Calmon me falou, ninguém tinha mexido ainda, as câmeras não tinham a janela própria para o cinemascope e a grifa, porque foi um processo especial. Era uma lente que chamava torroscope, uma lente que você punha as lentes normais por trás e ela anamorfizava. Então, foi um processo complicado, mas deu uma textura assim, moderna, que vocês dizem, porque deu uma liberdade também de usar qualquer lente. Isso era uma coisa que nós descobrimos aqui, não sei aonde, mas foi... Mas isso aí, o Calmon estava com a cabeça muito aberta, porque tudo que nós fizemos, muitas loucuras, entende? Aquela coisa do avião, nós filmamos em Congonha, paramos os voos em Congonha, porque nós colocamos uma fumaça na frente do avião, e a torre de controle de Congonhas ficou apavorada, achando que era um avião incendiando, tirou os voos. Era loucura. Enfim, vamos nessa. Mas aí a gente acabou não tendo material de televisão, porque a telecinagem com a anamorfização era complicado naquela época. E também naquela época a televisão funcionava naquele quadro 3x4, né? 4x4, né? Não havia a tela aberta, né? Então, você pegar um cinemascope e enfiar num 4x4, 3x4, era um processo complicado na época. Mas realmente ficava lindo no cinema, né? Eu me lembro da estreia no Pax, quando aparece aquele céuzão azul, com aquelas cores. Era tudo, né? Era um espetáculo de cor, de luxo, sabe? Deu uma categoria para o filme, que era o que eles queriam. Eles queriam fazer uma coisa marginal, paralela, underground, mas, ao mesmo tempo, com uma finalização de blockbuster quase, né? Naquela época, você fazia um filme em cinemascope Eastman Color, era uma raridade, não me lembro, né? Eu acho que é o primeiro cinemascope do cinema novo, eu acho. Eu não me lembro agora. O primeiro cinemascope foi de um filme chamado Redenção, que eu não sei de quem era. Do Roberto Pires. Mas aí ele filmou com a higroscope, com a lente que ele inventou lá na Bahia. Higroscope. Foi isso mesmo. Eu tenho uma dúvida, Marta, que talvez você possa me responder. O filme fez sucesso comercial? Não. Não. De crítica? Não. Na verdade, o filme ele recebeu porrada de todos os lados, porque ele chegou no momento em que o país estava dividido. Parece agora, sabe? Parece agora. A própria esquerda estava dividida entre o pessoal que tinha lutado, né? na luta armada, ou que acreditava na luta armada e que estava passando por inferno em 71, quando o pessoal da luta armada estava sendo dizimado, né? E o pessoal que fazia uma oposição, vamos dizer, legalizada, que chamava pacífica. Isso aconteceu, né? O país estava dividido. E tudo, então, essa contradição provocou muita polêmica. Um filme debochado, colorido, com música disco, no momento em que as pessoas estavam chorando, os mortos, os presos, num momento muito grave. Eu acho que talvez tenha sido o momento mais pesado da ditadura, né? Isso provocou uma polêmica generalizada. Quem odiava o Capitão Bandeira, quem adorava o Capitão Bandeira, né? Mas o Calmon ficou 5 anos sem trabalhar. O próximo filme dele levou porrada de todos os lados. Mas, ao mesmo tempo, o filme tem uma reflexão sobre a existência, né? Que é bem a cara do Calmon, que é muito, não só, profunda naquele mundo pop ali,
e que tinha a ver com a época, de alguma maneira, né? Mas eu acho que muito moderno, acho que ele é moderno até hoje, é muito interessante, assim, ver tudo que ele usa ali, sabe? Da metalinguagem, eu acho que ainda não tinha tido, sei lá, norte-americana, e de repente está ali a força no carrinho, e aquelas coisas que se misturam, e o preto e branco colorido, isso foi desde o começo, Afonso, a proposta de misturar o preto e branco colorido? Foi. Tudo foi. Esse filme foi desenhado, isso aí porque, entende? Tudo era combinadinho e tudo. Não foi depois, pós-produção, não. E eu tenho uma dúvida também, que para mim eu levei um susto, porque tem 2 ações de merchandising, né? Clarice. 3 ações. Da Sadia e da Shell. Da Sadia, né? E de outro, agora de repente. E da cerveja. E da cerveja. Da Brahma. E o engraçado é que eram merchandisings descarados, assumidos, e com caráter também quase de caricatura, porque tem muito essa coisa de história em quadrinhos, né? O vilão exagerado, os closes, é tudo uma linguagem, na verdade, de quadrinhos, né? Totalmente. Uma linguagem pop, né? Eu fiz os letreiros com uma linguagem de quadrinhos, eu fiz os letreiros e o cartaz. Então, eu apelei nitidamente para a pop art americana e para o... E por isso que então parece os letreiros do Quando o Carnaval Chegar, porque 2 filmes com balãozinho de letreiro, Capitão Bandeira e Quando o Carnaval Chegar. Olha, foram muito próximos. O Capitão Bandeira, é engraçado ver isso através do personagem do Dr. Forigueri, que foi a semente para o Dino do Vai Trabalhar Vagabundo. Mas essa semente começou no Capitão Bandeira, mas passou também pelo filme do Cacá, pelo Quando o Carnaval Chegar, que ele foi o louro, o produtor, o empresário, o louro, né? Já era o desenvolvimento desse personagem que desembocou no Vai Trabalhar Vagabundo em 73. Então, foi o Capitão Bandeira em 71, e eu não me lembro, eu acho que o Quando o Carnaval Chegar foi em 74, né? 72. 77. 77 teve um filme chamado Paranoia. 72. Pessoal, peço desculpa a vocês. O Calmon dizia que o filme era sobre um herói desencantado num filme amargo. Eu estou conseguindo ver vocês e conseguindo falar, mas eu não consigo reconfigurar minha câmera. Desculpe, mas vou participar porque eu acho que a reunião vai ser sensacional. Só que eu vou participar sem a imagem para vocês. Medo de o fazer filme ontem pela primeira vez, eu eu fiquei chapado e eu vi o filme com um flerte do Calmon com o Sistema Marginal, que eu não sabia que existia. É um escracho bem do de grude. Mas eu fiquei encantado, maravilhado com o filme. Boa reunião, bom debate para todos. Vou participando aqui dentro do... sem mandar uma imagem, espero que isso nunca mais aconteça. Grande abraço. Quem é que falou? Afonso, Silvio da Você está me ouvindo, Afonso? Alô? César, estamos te ouvindo, Afonso. Sim, César, estamos te ouvindo. Fala aí, César. Não, aqui é o Ricardo. É o Ricardo? Estão me ouvindo? Estamos. Oba, sim, então fala. Que bom. Agora eu te Tudo vejo, bem? Não, Ricardo. poxa, Marta Alencar. Ricardo. Tudo bom, Maria Alva? Tudo bom, Ricardo? Renata, tudo bom, Helena? Tudo bem. Todo mundo, nossa. Tudo bem? Ótimo, que bom. Estou no telefone, o computador realmente desistiu, não rolou. O som não, enfim, tem que chamar um técnico. Vocês estão ouvindo minha voz? Estamos ouvindo. Estamos, Cacá, só a voz. César! César! O Cezinha tinha sumido daqui, a voz é do César, né? Não, é do Cacá. Estamos ouvindo, o Cacá estamos ouvindo, mas não estamos vendo ele. Só ouvindo. A Renata foi lá fora da Olha o César Cavalcante. Renata está vindo me resolver minha vida aqui.
Eu sou assistente. As mulheres maravilhosas. Né? Não, eu sou assistente para os assuntos. Tecnológico, né? Ué, mas... Ô, Afonso, a gente faz aquela ordem da mãozinha ou deixa do jeito que tá, fluir? Deixa livre, é igual o filme, cara. Isso é um debate de marginal também. Não tem mãozinha. Olha, desculpa o Kaká, que já tinha um recorde anterior, mas esse bateu o recorde, 30. Ou foi o do Kaká, foi 35, não sei. Já estamos com 31, estamos subindo aqui. Eu quero falar. Marialva quer falar. Fala, Marialva. Fala, Marialva. Olha aqui, os diálogos são feitos pelo próprio Calmon, né, Marta? Porque está lá nos créditos. Eu fiquei impressionada com os diálogos. E tem pérolas assim faladas como o peixe pequeno que se dá bem é a piranha. Tem coisas assim maravilhosas escritas. E a música, outra coisa que eu acho incrível é a música. Tem o Jorge Benjor. A música é incrível. Música de todo tipo. E músicas ótimas, não é? Aí, outra frase, meu Deus do céu, eu anotei um monte de coisa. O analfabetismo, como é que era aquela música simpática? Era música do tropicalismo, né? Isso, exatamente. Então, ele mistura muita coisa. Não estou lembrando exatamente. E tem a metalinguagem, né? O Afonso é citado e mostrado no filme, né? Com a câmera lá. Lindão, com os cabelos por aqui. Com os cabelos lá. O áudio do hippie, pô. É precursor do making off, né? Isso. Ou do selfie. O selfie. Tem muita coisa simpática. As músicas são acompanhando as cenas, né? Todas de acordo com a música. É muito bom. O Calmon tem uma cultura vasta. Carinho que come pedra. Olha aqui, tem coisas ótimas. Mas eu sinto o dedo a presença do Carvana em alguns diálogos. Passarinho come pedra, a cara do Carvana. Na verdade, o Carvana e o Calmon eram muito íntimos, muito amigos. A gente vivia com o Calmon, ele ia para o sítio, ficava lá em casa, sabe? Era muito amigo. E eu acho que eles se entrosaram tanto que ajudou no diálogo também. As linguagens também se misturaram, né? E o Calmon também, ele tem essa ironia, né? Ele tem, mas não essa coisa meio popular demais dos passarinhos que comem pedra. O Calmon diz que... O Calmon vai dizer para a gente, né? Ele é um conservador anárquico, porque ele tem valores, mas que ele é um anárquico. Agora, tem uma história maravilhosa que é do início dele, né? Porque ele e Maíra eram do Colégio de Aplicação e se registraram para um concurso no Jornal do Brasil de roteiro e ganharam. E esse roteiro chamava-se Infância. E foi aí a primeira vez que Calmon filmou esse roteiro na praia com um menininho que era daquela Cruzada São Sebastião do Dom Helder. O menino vai na praia com outros pivetes, e os pivetes são pegos pela polícia e ele fica sozinho, ele tem 6 anos, 7 anos, e ele vai andando, embora com muita raiva, para variar, né? E ele vê uma catedral de areia e ele destrói essa catedral. É isso aí, Helena. Em 66, o Calmon ganhou dividiu o ESEC, o primeiro prêmio do Festival JB com Infância, dividido com o Santeiro, com Paixão, e com o Xavier Oliveira, com Escravos de Jó. Sensacional esse Festival JB. Era o Bruno ganhou isso dele. Ele ganhou o preço, o prêmio que ele ganhou foi ser assistente de Carlos Diegues na Grande Cidade. Aí que ele entra no cinema. É uma história maravilhosa. Como a Grande Cidade, ela teve um impacto sobre o cinema. O filme teve um impacto sobre o cinema novo. Juntou muita gente, formou, né, de vários grupos diferentes. De repente, estava atores
O Carvana estava nesse, estava o... Quem acabou, você falou que acabou de entrar. De repente, mas misturou muito várias tendências do cinema, né? E teve um impacto muito grande. Eu me lembro que eu fiquei muito impressionada com a grande cidade. Fiquei muito impressionada. Gostei muito do personagem que o Carvana criou, aquele personagem do dedo duro, né? Do alcaguete, né? Que de repente. Andréia quer falar. Andréia. Foi a história, uma figura do alcaguete. Então, a Andrea Ormond foi convidada aqui para ser uma das debatedoras, está aqui quietinha ainda, aguardando. Quer falar, Andrea? Ou quer esperar um pouco? Liga o seu microfone, está desligado. Está desligado. Seu microfone está desligado, Andrea. Dá uma ligadinha aí. Foi agora? Agora foi. Foi? Agora ficou. Então, gente, alô, geral, amplo, geral e restrito. O seguinte, é interessante a gente pensar que o Capitão Bandeira é, a princípio, o filme de estreia do Calmon como diretor, né? Diretor principal. Mas eu gosto de pensar também que o Calmon, nem todo mundo sabe, mas o menino Calmon estreou, veio ao mundo em Manaus, né? Então, tudo nele já é diferente. E tem uma outra estreia que eu acho mais legal ainda, conversando com ele, acho que é um dos maiores insights assim, para a gente entender esse universo do Calmon. Na foto da primeira comunhão dele, reza a lenda, diz ele, que no momento em que tiraram a foto, ele teve consciência da homossexualidade dele. E ele dá um riso perverso, um riso sarcástico. Então, tem muito a ver com isso, né? Como ele próprio também fala, de não pertencer, então ser essa aves rara dentro do cinema novo, de ter, no próprio Capitão Bandeira, a gente ter essa loucura toda, que fala da vida, fala da morte, no final aquilo tira-se a máscara, está lá, é o próprio Cláudio Marzo, aquilo foi um sonho dentro de um sonho, né? Então tem uma carga de literatura muito grande, né? Muito forte, junto com essa geração dele, do Fontoura, do Antônio Fontoura, do qual, inclusive, o Beato participou, do Copacabana Me Engana, né? Esse finalzinho dos anos 60, ali, início dos 70, que já é uma geração diferente, assim, com outros tipos de valores, né? Nem tanto aquela coisa realista, como estava sendo, né, do Deus do Diabo, ou mesmo no próprio Dragão da Maldade, com o Santo Guerreiro, em que ele tem uma foto com você, Beato, e com o Glauber Rocha, uma das fotos. Linda. É linda, é belíssima. Linda, linda. Então, ele com toda a cara de pau do Calmon, ele fala que ali é como se fosse o Glauber dizendo: este aqui é Calmon, meu dileto filho, mas que vai me matar de vergonha, porque depois eu vou fazer tudo diferente. O pai falou para fazer. E você? Então, eu muito isso, né? Muito essa camada dentro de outra, um senso de humor que faz toda falta. Eu falei com aquele... Quem está falando? Continua, André, por favor. Às vezes... Então, gente, a gente parando para pensar sobre o Bandeira, que é uma loucura de ácido, né? Não dá para dizer que não seja, porque é nítido, né? E é o barato da coisa. Quando entra Maria Gladys e a Diniz Fati, lá no final do filme, né? E uma Sônia Braga púbere, né? Quase menininha colegial, a gente já chega num outro momento do filme, que é um filme dentro do filme, né? Eu ia até perguntar para o Beato quem foi o Beato do Beato, quem foi que fez a fotografia, ou quem foi que fez também a filmagem daquilo ali. Para vocês aparecerem, quem foi que fez? Não me lembro, realmente não me lembro. Eu acho que foi o alemão, foi o assistente alemão. Foi o famoso alemão. Foi o assistente alemão. Essa história do assistente alemão não é hoje que eu vou contar, mas é um outro filme. Porque o título, o assistente alemão. É esse aí. Mas outra coisa que Calmon diz muito é que ele não chegou ao cinema, ele não chegou desarmado, ele já era leitor do Cahiers, ele assistia filmes na Cinemateca,
ele já estava se preparando de uma certa forma. Eu acho que essa imagem assim do outsider, do cara que é angry, ele adora essa imagem que é uma imagem que corresponde bem a ele. Eu acho que, na verdade, ele também é uma pessoa de uma grande cultura, entendeu? Lê muito, sabe muito, mas tem ele é fascinado também por esse esse lado assim, da rebeldia. Você não acha, Andréa? Sim, Que sim. é muito importante para ele. Você falando isso, eu me lembrei do Eu Matei Lúcio Flávio, que é um filme que já vem anos depois, no final, lá para 79, né? Que é o preferido dele. É o preferido dele. Acho que é o melhor filme dele. E o que acontece é que, a princípio, ele é o reaça, né? É o cara que vai falar bem do Facínora, fala bem entre aspas, né? Não é bem isso. Do Mariel Mariscot, que é que dispensa maiores apresentações, né? Pois bem, mas o fato é que em uma das cenas, você vai pensar num filme policial, né? Troca de tiros, e sangue, etc. Mas uma das cenas é um rapaz que está atado numa estátua, com as chagas pelo corpo, como se fosse São Sebastião, né? Então, ele tem essa característica de colocar algo que seja erudito, né, e que tenha uma sensibilidade, uma poética, mas no meio de uma... Eu ia falar um termo chulo, mas no meio de um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tiro para todo lado, é estupro, é assalto, enfim, né? Mas, Helena, você tem toda a razão. O Calmon tinha uma vasta cultura cinematográfica. Naquela época, 67, eu programava um cineclube na escola secundarista, no André Morroá. E frequentadores assíduos eram o Sérgio Santeiro, o Joel Macedo e o Calmon. Joel Macedo se mandou para os Estados Unidos, mas essa trinca estava sempre lá. Eles andavam muito juntos, estavam muito pelos bares, frequentavam a Cinemateca e tinham assim uma sede de cinefilia impressionante, que é um monte de uma cultura cinematográfica muito profunda. Não, acho que o Calmon tem uma cultura vasta, né? Eu acho que, por exemplo, sei lá, para mim o Calmon é beatnik, assim. Beatnik total. Na sua essência. E o filme é beatnik, né? É incrível, porque o filme é beatnik. E é pop, porque ele também é pop na sua essência, o Calmon, né? E eu acho muito interessante como isso apontou para o futuro do Calmon, né? Como isso vai estar presente nas obras que ele vai fazer posteriormente e como ele, na realidade, revoluciona a programação da TV Globo com a Armação Ilimitada, porque é um fato, é ele. E como a Armação Ilimitada conversa com o Capitão Bandeira. É impressionante. Impressionante. Mas a eternidade do filme é isso, né? Você vê que ele está dialogando até hoje, embora tenha ficado nas gavetas, meio segregado por várias questões, mas ele sempre que aparece, ele desperta, você vê como ele é atual, ele está sempre atual, né? Eu acho que essa é a modernidade dele. Renata, essa passagem do Calmon do cinema novo para a televisão é muito interessante, porque ele foi formado pelo cinema de autor, né? Quando ele passa para a televisão, ele tinha o cinema, ele tinha o olhar, o cinema do olhar. Aí ele disse, aí o olhar dançou, porque não podia mais, eram com 4 câmeras, não há possibilidade de você preservar o olhar. Já é outro papo. Mas Helena, bom, eu trabalhei, meu primeiro longa-metragem foi O Menino do Rio, né? Com ele. Foi ele que me apresentou o Cacá, ele é meu padrinho e madrinha de casamento. E o Menino do Rio, teoricamente, era um filme quase televisão, né? Era um filme comercial, todo decupado. Enfim, a gente sabia exatamente. Bom, tinha uma coisa que o Calmon sempre teve controle do que ele estava filmando totalmente, né? Essa coisa dele ter
a caligrafia cinematográfica era claríssima, não ficava em dúvida, sabe? Mas era um filme todo decupado, era um filme tipo televisão, num certo sentido, né? Até que um dia apareceu o Ricardinho Graça Mello com aquela música, De Repente, Califórnia, no set. Aí, 6h30 da manhã, disse, o Nelsinho, que estava casado com a Marília, fez essa música. Daí eu achei que podia estar no filme. Daí ele chega lá com 17 anos e toca. E o Calmon muda todo o plano de filmagem, inventa aquela cena do maquinista tirando areia para a grua vir embaixo, sei lá o que, e muda a história do filme, a meu ver. Maravilha. Então, assim, é uma coisa comercial, mas é autoral também, num grau, né? Eu acho que aí é o grande pulo do gato, né? Que é difícil. Mas aí que tá, né? Renata, tem uma coisa interessante que você falou da caligrafia e dele aprender a linguagem. A gente tem que pensar o seguinte: ele foi assistente de direção na grande cidade, foi assistente de direção do Glauber, do Dragão, foi assistente de direção do Jabor, no Pindorama, foi assistente de direção do Gustavo, no Bravo Guerreiro. Escola, meu Deus. Bretane também, né? Escola incrível, entendeu? Ele passou por essas cabeças todas, essas linguagens todas, entendeu? Então, ele tinha essa métrica com ele, ele sabia o que queria, os planos, entendeu? Você vê que tudo é muito exato no Calmon, entende? Quase barroco, no certo sentido, entende? Agora, tem uma outra coisa também, eu só vou parar de falar, tá, gente? Mas que também, para mim, é muito legal no filme, eu acho que isso, em certo sentido, aproxima ele do cinema novo, porque eu acho que esse filme, ao mesmo tempo que ele é uma ruptura, mas ele é uma homenagem também, né? Eu não vejo esse filme como uma rebelião contra o cinema novo. Eu acho que ele é um pós-cinema novo. Mas que é uma coisa muito bacana, e daí a Marta podia falar um pouquinho, que tem uma coisa que, para mim, passa, e é incrível, que é um filme de turma, né? Mas o filme de turma vem da coisa do Fontoura também, né? Ali, que está tudo junto ali, Copacabana me engana, de Patota, aí, mas isso é Hugo Carvana também. Mas é assim, a impressão que eu tenho, estou aqui tomando... Isso. Almocei com o pessoal, vamos fazer um filme, turma, sabe? A sensação. Esse é mais divertido de fazer do que a brasileira. Dá vontade de... Agora o Cacá, deixa o Cacá. Gente, o Cacá está sem imagem, tá, gente? Não consigo. Não, fala, Cacá. Sim, o Cacá que está falando. Tem som, não precisa de imagem, não, tem som. É o seguinte, eu queria aproveitar isso que vocês estão dizendo sobre tudo isso que a Renata acabou de falar, porque é o seguinte, esse filme, na nossa cabeça, foi um filme importantíssimo, Afonso, porque quando esse filme surgiu, o cinema novo, quer dizer, a nossa turma estava numa crise de criatividade enorme, porque não sabia o que fazer, né? Estava aquela merda daqueles filmes assim, meio... que estava ganhando o espaço ali das telas no cinema brasileiro. Eram filmes carequinhos, comportados, coisa e tal. E, por outro lado, a gente não sabia mais como fazer um filme mal comportado. A gente não sabia mais para onde ir. A verdade é essa. E o filme do Calmon foi o primeiro que apareceu com uma oportunidade, apontando para um caminho que a gente não tinha pensado antes, entendeu? Tudo que vem depois... Tudo que vem depois, viu, Afonso? Tudo que vem depois, os filmes do Júlio, os filmes do Rogério, os filmes disso, daquilo outro, são consequências disso, entendeu? Nós passamos a ter um encanto por esses filmes porque nós não sabíamos o que fazer. A maior burrice do chamado cinema marginal foi ter brigado com o cinema novo, porque ninguém queria brigar com o cinema marginal. Pelo contrário, a gente achava que aquilo ali estava, quem sabe, tirando a gente de uma situação medíocre, de não saber o que fazer, entendeu? E aí, de repente, o primeiro filme desse sentido que aparece é o Capitão Bandeira, é o filme do Calmon. Entendeu?
O Calmon foi meu assistente, foi assistente do Cal, como vocês disseram, ele foi assistente de todo mundo. Mas, na verdade, ele o que está vendo aqui, Renato? Ah, não. Ele foi uma pessoa que sempre esteve ligado ao que a gente fazia, mas não do ponto de vista de quem está vendo para aprender, não, do ponto de vista da criação mesmo, do que estava sendo feito. Eu não sei se eu estou sendo claro. Não, então, mas... O Calmon teve uma importância incrível naquele momento do cinema novo, nos anos 70, depois de 68, né? O cinema novo acaba em 68 com o ato 5, isso é claro, né? Com o ato 5, o último filme do cinema novo foi o Macunaíma, porque daí em diante veio o negócio do ato 6. Ato 5. Então não pode fazer mais nada do que a gente queria. O Calmon fez um filme que era uma expectativa do que a gente podia fazer. Entendeu? Era uma experiência que a gente estava louco para ver o que dava para fazer. Entendeu? Então o Calmon fez isso. Tudo que veio depois, o Júlio, o Rogério, o Neville, não é que seja a imitação do Calmon, não era a imitação do Calmon, claro que não era. Mas era a estrada que o Calmon construiu, a estrada que o Calmon abriu. Cacá, inclusive, isso uma coisa. O Antônio foi um grande assistente de direção, mas essa palavra era uma palavra, sempre foi errada, porque o assistente de direção é um organizativo, mas ele era um assistente intelectual, participativo, os diretores. Claro. Ele diretor assistente. Vamos filmar isso aqui hoje, amanhã. Ele fazia isso também muito bem. Mas ele era um companheiro. Eu sempre vi o Calmon como companheiro do Glauber. Eu não participo da grande cidade, mas do Gustavo, entendeu? Todo mundo, ele estava ali com essas pessoas, gostava. Você tem razão. Mas você não acha assim, que, sei lá, quando a gente filmou o circo em Portugal, o assistente do Cacá era um português maravilhoso, ruivo, cujo o estágio, o menino do Rio dele foi o Lanave Vá, tá? Vá mal. Nossa. Mas o cara, ele era um assistente, assim como você está descrevendo. Era o cara que, tudo bem, que comandava o plano de filmagem, mas ele conversava com o Cacá sobre cinema, filme, plano. A biblioteca dele só tinha os livros de cinema. Eu não sei se essa compreensão do assistente de direção como um produtor do set, vamos dizer assim, é uma coisa que a gente importou dos americanos e a gente saiu perdendo, sabe? Porque também o diretor está ali muito solitário, né? E se você tem uma pessoinha ali do seu lado, fora o fotógrafo, que é sempre um companheirão, né? Mas ali, para você discutir a decupagem, para você ter ideia, para você fazer uma referência, enfim, é mais legal, né? Eu acho. É mais legal, mas essa terminologia e a função é totalmente distorcida. Assim, você falou, se importou um modelo americano, mas o nosso era muito melhor. É que a gente era europeu, né, gente? Sei lá, era Platão, não era Sete, enfim. Até as terminologias eram diferentes, né? E sei lá, eu acho que a gente, enfim, não estou. Nem vou propor aqui uma discussão sobre maneiras europeias e americanas de se produzir, etc. Mas eu tenho um pouco a sensação de que a gente perdeu em algumas coisas assim que estavam naquela época e que hoje virou mais careta, sabe? Não sei se hoje ia rolar De Repente Califórnia num filme para Netflix, vamos dizer assim, sabe? E aí a gente perde todo mundo, eu acho. Olha, a gente está falando um pouco do Calmon com uma certa distância, entende? O Calmon está vivo. Cadê ele, que não aparece aqui no quadradinho? Eu já tentei, telefonei, escrevi. Helena pode até falar mais, que a Helena é mais próxima dele, né, Helena? Fala um pouquinho. Não, ele está, Calmon está bem, ele está em Guaratiba,
Ele está escrevendo um livro, está no processo de, acho que é uma autobiografia, meio misterioso, não sei. E eu também, eu sinto muita falta dele, porque ele morava aqui perto, no Jardim Botânico antes, e a gente se via com muito mais frequência. É difícil você se mandar para Guaratiba, entendeu? E para fazer uma visita. Mas a gente está tentando, eu e David, manter esse elo, porque para ele não ficar isolado, né? Porque ele é uma pessoa tão... eu quero visitar ele em Guaratiba, gente. Vamos fazer esse pois é, eu acho. Não, mas, Helena, o importante é que essa sessão é gravada, essa sessão é gravada e muito acessível depois no YouTube, que ele veja, porque é uma homenagem a ele. Pois é, Afonso, eu acho que ele vai ver sim, se ele é capaz de estar vendo agora. Eu não duvido. Eu mandei o link para ele. Mandamos o link. Calmon, estamos aqui. Calmon. Nós te amamos. Amamos mesmo. Amamos de verdade. Mas também, Marta. Andréia, você não tem microfone. Está em Guaratiba e lendo os clássicos, lendo Eneida, mas obviamente também vendo muito anime. Então é muito por aí. É por aí, a salada geral. Você tem visto ele, Andréia? Há um tempo atrás eu fui lá com o Carlos, que é meu esposo, também trabalha em cinema, e o Calmon é uma das descobertas assim da minha vida, porque obviamente eu conheci antes dele me conhecer. Tudo isso que você falou sobre o Menino do Rio é um dos filmes da minha vida, Armação Ilimitada, em que ele simplesmente colocou um trisal na sala de estar da família brasileira, né? E quando eu conheci ele pessoalmente, foi uma química, um encontro, um respeito mútuo muito grande, porque primeiro que eu prezo muito esse senso de humor, que eu acho que se perdeu no debate, essa coisa, não vou nem muito por aí, que senão a gente começa a desviar, mas o senso de humor aliado à erudição, e tem um coração ali por trás daquela fachada dura, né, estoica, e como a própria Helena falou, é o anarco, é um clássico anárquico, né? Mas existe alguém que é muito especial e é uma figura muito ímpar na cinematografia brasileira, né? É importante que a gente pense que essa mesma criatura que estava lá com o próprio Beato, com o Glauber, com o Cacá Diegues, com o Bressani, com o povo da Belé, depois ele próprio desbundou, perdeu vários dentes, né, como ele diz, aproveitou até o tacho da contracultura, mas também fez Paranoia, que é o roteiro do Carlos Heitor Coni, que é outro monstro, né? Um monstro sagrado da literatura brasileira, e foi parar na TV Globo, mas além de tudo isso, tem esse pendor assim, literário muito grande, como a Helena falou, né? Um cara que escreve muito, assim, ele tem uma visão literária de mundo, né? Isso fica muito claro. Ele é literalmente super... Agora tem uma coisa também que é super curiosa nos letreiros, eu acho que também é uma importação francesa, que é... Até porque... Daí eu já saquei também, porque essa ideia nasceu ali com o Carvana, com a Marta, que é roteiro, direção, roteiro e diálogos, Antônio Calmon. Isso eu achei sensacional, porque é uma coisa meio dos anos 50, né? Diálogos, mas inclusive, ele é um super dialoguista, o Calmon. Enfim, a Marialva está ali há horas querendo falar. Ela é a única que põe a mãozinha para cima. Maria. Nossa professora. Eu já falei, Renata, sobre essa questão do diálogo, porque realmente tem escrito lá diálogos, né? E é um ponto altíssimo do filme, né? Eu cheguei a notar no caderno, quando eu estava vendo o filme, todas essas coisas, o passarinho que come pedra, e o peixe pequeno que se dá bem é a piranha. Então, tem uma série de diálogos que são engraçados e críticos também, né? Então, muito, muito, muito. Eu acho que é importante
ter colocado realmente, para a gente saber que esses diálogos foram dele, né? Foi ele que botou todo esse diálogo no filme. São 2 pontos que eu falei já, é o diálogo e as músicas. As músicas maravilhosas. Geniais. Muito, muito importante todas elas, assim, Jorge Benjor, tem muita coisa boa, gostosa, que anima o filme, faz ele ficar engraçado, né? E as referências visuais também são muito interessantes, né? O Parque Lage, o grande cenário, né? Do Glauber ali aparecendo, ele andando naquelas vielas do Parque Lage, né? Dentro da mata ali. Aquilo é lindo, muito bonito. Realmente. Eu acho o filme glauberiano, na realidade. Eu acho que se o Glauber fosse pop, é porque o Glauber não era pop, mas se ele fosse pop, ele faria aquele filme. Esse filme, é verdade. Eu acho que assim, essa construção do que é real e do que pode não ser real e que acaba sendo, tem uma transição ali em que a Bengel chega no canto esquerdo da tela. E aí depois a câmera vira, vai para cá, e aí fica colorido. Então tem uma transição, né? O preto e branco, o colorido, entre o que pode ser real ou um real alucinógeno, enfim. Essa mistura do preto e branco e o colorido, do preto e branco colorido é uma sacada boa. Também. Teve uma época que eu consegui ver um pouco o processo do Calmon, pelo menos o exterior do processo, porque ele passou uma temporada em Nova York, mas ele estava trabalhando em ideias, ou sei lá, estava escrevendo coisas, e ele pedia para usar o computador, né, nosso, no escritório. Isso nos anos 80, então um Macintosh, né? E ele chegava no meio da tarde para sentar e trabalhar. E ele sempre fazia o mesmo ritual. Ele sentava em frente ao computador, ele fumava um baseado bem fumado, inteirinho. Aí colocava os headphones e botava uma música tão alta que dava para ouvir tudo. Aí sentava lá escrevendo horas, sem olhar para o lado. Impressionante. Processo criativo de cada um é diferente. Mas eu me lembro que eu estava fazendo Carmen Miranda e ficava desesperada, queria desistir do filme. Estava querendo narrar eu mesmo o filme, mas eu não aguentava a minha voz, ficava horrorizada cada vez que eu ouvia. E eu ligava para o Calmon e dizia, eu vou desistir, Calmon. O Calmon estava no Brasil. Aí ele dizia, não desiste não, Helena, vai fundo, vai nessa, esse caminho está certo. E realmente ele me deu uma força, é uma amizade muito importante para mim. Tinha que ser a sua voz, né, Helena? Pois tinha que ser a sua voz, é um diferencial. O trabalho que deu. Foi. Não, e o Calmon dá força para as mulheres, né? Não, é verdade. Hoje o mundo do cinema é bastante feminino, mas ali nos anos 80 ainda não era, ainda mais quando a Helena estava lá no Cinema Novo. A quantidade de mulheres no final do filme, né? Dina Sfati, Sônia Braga. Então, não, todo mundo ali. O filme da Sônia, é a primeira vez que ela está de Gabriela. Todas lindas, todas no melhor da vida dela. Mas no final, porque todo filme é machista demais. Todo filme é muito machista. E no final, todas as mulheres, né? Você está ouvindo? Estamos ouvindo e estamos dando você disse, cara. Marta, o seu microfone. A gente não está conseguindo te ouvir. I didn't know what he said. Filme machista? Capitão Bandeira. Capitão Bandeira? É isso que você está falando? Eu não estou ouvindo. Não, a Marta está sem microfone. Marta, vai aí no teu ícone microfone. Agora foi. Voltou a ligar. Eu estava falando, que eu falei várias vezes, então ninguém ouviu. Também estava todo mundo falando ao mesmo tempo. Tudo bem. Não, mas eu estava dizendo que alguém me falou que viu o filme agora e falou:
mas o filme é muito misógino, será que vai passar? Que realmente o cara que come todo mundo, que fala de comer, que não sei o quê. Mas eu não acho que é isso, eu acho que, na verdade, é isso, porque aquele momento, aquela sociedade era aquilo, havia grupos, havia pessoas que iam em outra direção, mas era aquela sociedade, era isso mesmo. Era um mundo misógino mesmo, competitivo. Você tem que fazer uma Agora, o legal é que ele mostra tudo isso, mas ele mostra sem ser, entendeu? Ele mostra de fora e criticando, porque é tudo meio caricatura. Ele detona tudo irreal. Então, quando você joga e tira do real e projeta para uma outra coisa, você não transmite aquilo, você não está transmitindo o real, você está fazendo uma crítica, né? E você vê que tem personagens femininos ótimos. O humor da Maria Gladys, né? A ironia da Maria Gladys, a Dina faz uma mulher assim liberadíssima, sábia, olha né? no olho que diz, ela praticamente diz, não é ele que diz eu quero comer as mulheres, ela diz eu quero te comer. Devoradora, pois é. Diz para ele, ela propõe. Então, as pessoas veem de uma maneira normalmente muito superficial o que é ou não é, misógino, machista, vem em cima de uma frase, de repente, que é uma frase de um personagem, porque você não pode fabricar personagens perfeitos para todas as obras, né? Porque também não é o real. O real não é assim, se você pode ensinar todos os personagens e botar discursos na boca dos personagens. Não existe isso. Ele também é um macho alfa, gostosão em crise, né? Está de saco cheio, está prostrado, não aguenta mais. E também, né? Porque conheço várias mulheres que foram apaixonadíssimas pelo Calmon. A sensibilidade dele, a doçura dele, envolvia, conheço umas 2 ou 3 que foram muito apaixonadas, e era isso, ele fez a opção dele, e também, quer dizer... que muitas pessoas lamentaram do amor também, né? Mas tem uma sedutor. Era sedutor. Tem uma cena logo no começo que eu amo de paixão, que ele pega a menina, que ele já vê a Norma Bengel na boate, daí ele vai levar a menina para casa e não come a menina, né? Menina é Rose Lacreta, né? Rose Lacreta. Lacreta. Então, Rose Lacreta, daí diz fala que eu sou uma bicho. frase, gente, que daí eu ouvi muitos anos depois, e aconteceu anos depois do filme, mas que é igualzinho. Vou falar essa fofoca que é maravilhosa, que não tem a menor importância, porque todo mundo sabe. Que ela fala assim, não, olha, então você não vai me comer, né? Porque o cara queria lá e ver a Norma bem. Mas eu posso falar que você me comeu, porque vai pegar mal para mim. É muito bom aquilo. E tem essa história no Chica da Silva, que é maravilhosa, que o Stepan Necessian, que era o galã do filme, não pegou a Zezé Mota, que estava namorando outra criatura lá, assistente de cenografia. E quando ele fez o último plano, ele foi lá, bateu no quarto da Zezé. Zezé, eu estou indo embora para o Rio, eu posso falar que eu te comi? Não vai pegar bem eu chegar no Rio e dizer que eu não peguei a Zezé Mota. Porque era um mundo de facaria, né? Isso mesmo, né? As pessoas... A Zezé falou, claro que você pode falar. Mas tem uma da Norma Bengel com o Gesso Valadão. Muita gente presenciou isso, que foi o contrário. Você anda dizendo que me comeu, você sabe dessa história? Puta, essa foi genial. Mas, essa história de taxa... Conta aí, vai contar, hein? Vai contar essa história de taxa. Você dizia, não, o filme é machista. Tá parado? Eu frisei. Não. Você patrulhar, tem que fazer redução histórica. O Valtinho não foi fazer um On the Road,
Se você for ler o Jack Kerouac agora, você for ler o On the Road agora, o filme é tudo, é machista, é racista, é o cacete. Você tem que... Ninguém entendia disso, entendia um momento ali revolucionário, o beatnik ali, as coisas, esse livro mudou a vida de muita gente. Vai ler o livro agora para você ver. Tá bem, mas eu queria... A vida do Calmon, fato. Agora a gente quer saber a história da Norma Bengel com Jesse Valadão. Fala sério, Afonso, conta aí. Pô, foi na Fiorentina, estava todo mundo jantando, porra. E o Jesse Valadão entra, e aí a Norma Bengel, ela namorava um cara que era um campeão de waterpolo, você se lembra, um cara forte pra caralho, que era um húngaro. Então o cara estava do lado, então ela se... protegida, acho que foi o momento certo, né? O cara entrou, ela cobrou do cara na hora, falou, pô, você anda dizendo aí que me comeu, você não me comeu mesmo, não sei o que. Zé Mota foi mais generosa. Não entendi nada. Você era menina fina, você não ia à Fiorentina. Não. Como é que é? Não, deixa para lá. Não entendi nada. Mas olha, eu acho que... Norma Bengel estava falando por aí. Eu acho que a palavra-chave de tudo isso é deboche, né? Instaurou o deboche no cinema pela primeira vez. Né? Era até no próprio título, Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil. Claro. Quem viveu nos anos 60 sabe que o Moura Brasil era aquele colírio que você pegava claro. e Bandeira o olho que estava totalmente vermelho, dando uma bandeira danada, ficava branquinho. Só esse colírio Moura Brasil que tinha essa capacidade, né? Então você tem um título, Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil, já está se colocando ali. E é engraçado que o Moura Brasil é um laboratório enorme, né? Hoje em dia. E naquela época, o grande forte do Moura Brasil que era um laboratório muito grande, mas era exatamente esse colírio. O mundo que queimava fumo usava, tinha uma saída incrível, né? Então, quando o filme estava para ser lançado, eu me lembro que o Hugo Billy Davis, e não falamos do Billy Davis, né, que era uma maravilha de produtor, né, completamente obcecado, foram procurados pelos herdeiros do Dr. Moura Brasil, que dava o nome ao laboratório, tinha falecido há pouco tempo, os herdeiros souberam que ia passar um filme, Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil, e queriam vetar o título, porque, na verdade, não podia. Viram algumas cenas, ficaram escandalizadas, e queriam viram as cenas ainda. O título do filme. E foi uma negociação pesada e difícil, e que chegou a essa conclusão. Você repara que vai ter várias vezes doutor, DR, ponto, que é a forma, né, normal de fazer, né? Doutor Moura Brasil. Às vezes aparece algum material do filme com o título Doutor, gravado DR, Moura Brasil. Aí a família falou, não, mas Doutor Moura Brasil era o nosso pai que morreu, que não sei o quê, que o nosso laboratório. Então chegaram na negociação de escrever doutor por extenso, porque aí fica mais como um apelido, mas não oficialmente um doutor, uma profissão. Aí podia ser um apelido, uma brincadeira, aí eles acabaram deixando ficar doutor, escrito normalmente, né, na íntegra, né, Doutor Moura Brasil. E tiramos o DR ponto, que podia parecer que era o doutor do laboratório e que era um médico respeitado, seríssimo, não sei o quê. Aquela loucura toda não poderia, né? Eu uso o colírio Moura Brasil até hoje, não há nada melhor, a não ser um óculos escuros, como diria Raul Seixas. Foi um detalhe engraçado, né? Porque foram procurar, os herdeiros disseram, não pode. E foi uma negociação muito complicada. Moura Brasil é o fotógrafo do Limite, não é, Afonso? Tem um microfone que eu não sei. O meu está falando, é o da Renata, que está fora. Edgar Brasil.
Todo mundo. Gente, voltando à questão da misoginia, tem um filme de Calmon que eu adoro, que chama-se O Bom Marido, que é uma porno-chanchada, que os empresários, esses grandes empresários, fazem emprestam às mulheres, as suas mulheres lindíssimas, para os estrangeiros que estão chegando no país para visitar, para fazer negócios. E é um filme assim absolutamente político e assim de um humor escrachado e de uma violência e todo em forma usando a linguagem da porno-chanchada. Eu sempre achei aquele filme um filme absolutamente feminista e sempre falei isso para o Calmon. Estou só aqui salvando a reputação dele. É isso aí, gente. Olha só, vamos deixar um vivo a ele, cara. E ver se ele aparece aí. Aparece, né? Aparece, a gente vai tentar. Vamos tentar, né, Andréia? Bora. Tem que. Temos uma missão. Uma missão. Não. Ó, menina aí, ó, moça aí. Um arcanjo. Bem que sai, né? É isso aí, o bonitão. Não, gatérrimo, gente. Depois de Cláudio Marzo, só dá para ele, tá? Eu queria aproveitar e falar de uma coisa sobre preservação. E vamos. Não, porque é o seguinte, esse filme, a última vez que eu tentei foi em 2019, eu venho tentando restaurar. Ele precisa ser restaurado porque o que as pessoas viram hoje, os letreiros, por exemplo, eles saíram em preto e branco nessa cópia. Aqueles letreiros eu fiz como história em quadrinhos. Lembra, Afonso, que uma vez eu te falei sobre a telecinagem? Com aqueles stop motions, mais ou menos usando a linguagem de quadrinhos que já vinha do filme, né? Mas sobre essas cenas, como ele foi feito sobre uma ponta preta, o filme fechou, aí tinha que ir para Cannes, uma loucura dessas, aí fechou o rolo, o primeiro rolo, e botaram uma ponta preta para inserir os letreiros, que não estavam prontos, o filme não tinha nem título ainda, alguma coisa assim, né? Então, por isso, eu fiz a parte e joguei umas viragens que, na verdade, ficavam dois negativos, as viragens e os negativos mesmo, e que não juntou com o filme, de alguma forma. João Mata, você tem negativo? Você tem originais? Não tenho mais. Eu tenho, existe mas eu me lembro, eu me lembro a sequência de cores como é. Existe um arquivo na rede de uma cópia que a gente vendeu para a Manchete, a única que foi exibida, em que aparece as cores, a sequência de cores. Vamos dizer, a primeira cena que aparece em stop motion, né? Aí tinha um filtro, como é que chama? Viragem, que a gente chamava na época. Uma viragem lilás. Depois uma viragem roxa para outra. Aí depois uma viragem amarela. Aí depois entra um sépia, não sei o quê, e termina com um tom sombrio, escuro, como um avião, para abrir naquela cena iluminadíssima, a primeira cena do filme, né? Era feito para chocar com a primeira cena do filme. E isso se perdeu. Essa é uma informação ultra importante, a fotografia, né? Essa informação, Marta, é ultra importante. A gente não tem nem como exibir, ele está sendo exibido na internet, mas ele não pode nem ser exibido em tela grande, porque ele não tem definição para isso. A qualidade da imagem, esse que foi exibido, é bom assim, para você ver numa tela de computador. Mas onde estariam os negativos? Os negativos estão na Cinemateca. Então quero falar lugares que na Cinemateca brasileira. E a última vez que a gente tentou resgatar os negativos, eles já estavam bem avariados.
Já Então, tinha eu quero falar então uma coisa. muito Vou problema. aproveitar. Mas teve problemas de organização da Cinemateca antes mesmo dessa loucura toda que aconteceu, de desmembrarem tudo, já era difícil conseguir, né? Agora que Assim, muda a Mas concepção toda do queria então filme, falar, né? eu queria falar Muda a alguma coisa concepção sobre a toda. No Cinemateca. início, deixa eu só complementar isso, porque assim, eu tive essa sacada, porque eu, ouvindo a Marta falar, para mim, como espectadora, parecia uma coisa meio de fotonovela. Uma coisa, um deboche em cima de uma fotonovela. Mas se você diz que tinha essas viragens todas, é uma outra carga, né? Muda muito. Mas ainda é uma ainda é, mas entendeu? muda, né? E terminando Só num colorida. sombrio, assim, num sépia e depois num cinza, virando preto e branco. Não, eu queria então só falar uma coisinha da Cinemateca, da recuperação dos nossos filmes todos, né? Eu tenho vários. Enfim, eu tive lá, já esteve lá na reinauguração, antes eu estive lá com o Calil e com a Dora. Ainda bem que o Calil, né? Fiquei muito emocionada de entrar lá antes da reinauguração e ver o Calil, sabe? Parece que a gente tem uma missão mesmo de vida, né? Enfim, então, logo que a gente está aqui num quórum bacana, é muito importante que a gente saiba não só da importância da Cinemateca Brasileira, que culminou nessa crise horrorosa, mas veio vindo de uma crise que culminou agora, mas é uma crise que Marta sabe, e Afonso, enfim, algumas pessoas aqui sabem que vem de antes, mas que é a nossa Cinemateca, né? Que tinha o melhor laboratório da América Latina, que hoje tem goteira. Não se sabe o que foi perdido no incêndio, porque os bombeiros não liberaram o espaço. A Sociedade dos Amigos da Cinemateca ganharam a administração da Cinemateca, mas precisa haver uma contrapartida de dinheiro. Então, eu quero aqui só dar enfim, sei lá, para quem puder fazer alguma coisa. O fundo setorial está previsto que uma parte dele deve ser investido na preservação e na memória do cinema. Houve edital para isso, e deveria haver novos editais. Eu cheguei a preparar para entrar com o Capitão Bandeira, mas... Pois mas daí tem a coisa da própria Cinemateca, sabe? Sei lá, eles precisam ter por ano para ter a contrapartida e aquilo ali começar a se realmente ressuscitar, de 4,5 milhões por ano. É um filme barato. E, enfim, tem muitas pressões de produtores e cineastas que acham que é 4,5 milhões a menos, ou menos meio filme, sabe? E isso é um raciocínio tacanho, horroroso. Enfim, o fundo setorial não só tem muito dinheiro, não chega na atividade fim, é uma contribuição que é paga por nós todos que produzimos audiovisual no Brasil, e não há esse entendimento de que preservar isso é uma coisa fundamental. Então, assim, se vocês puderem falar e de alguma maneira articular de que o fundo setorial possa, ou pelo menos que não tenha no seu comitê gestor pessoas contra que o fundo setorial invista, né, 4,5 milhões por ano na Cinemateca brasileira, sei lá, eu acho que nem... Daí, sei lá, talvez toda a nossa atividade seja para nada, porque é uma falta de entendimento total do que a gente, né, se propõe a fazer, né, como pessoas que querem ver o Brasil e registrar o Brasil e falar sobre o que só a gente pode falar. Enfim, então, força para a Cinemateca, e se cada um aqui puder, no seu mundinho, ajudar que o comitê gestor do fundo setorial, acho que a Cinemateca Brasileira é importante,
é bacana. Renata, acho que devia criar uma lei. Primeiro é criar uma lei para ser um obrigatório e esse valor ter anualmente Mas é só ter fazer. vontade. Mas isso é uma lei. O fundo setorial é uma lei, gente. Não precisa criar lei, é só ter vontade política. O fundo setorial é uma lei, só que eles não cumprem a lei. O negócio é mudar isso. Foi criado com o nosso dinheiro. O fundo setorial é só o nosso dinheiro. Cada Condecine que a gente paga. Eu vivo pagando Condecine. Cada filme que eu vendo, eu tenho que pagar um Condecine, entendeu? Marta, às vezes eu vendo, mal dá para pagar a Condecine, entendeu? Sem falar nisso, né? Porque agora nós estamos na era do streaming e aí então, você conseguir faturar é bem difícil ali, né? Mas enfim, eu acho que tem que ter um entendimento que, enfim, sem Cinemateca não existe cinema, bem, entendeu? Então a solução é esperar 2023. É esperar 2023. Aí não, aí a gente vai andar com isso. Enfim, é só para... Hoje está em cima de uma decisão do comitê gestor, que teoricamente é composto por pessoas da nossa atividade. Mas... Na verdade, não é. Mas, na realidade, não é bem assim. Então, se a gente puder falar sobre isso, quando puder, como eu estou falando aqui, é importante, até para, enfim, até para que, independente de quem ganhe as eleições, não tirarem da Sociedade dos Amigos da Cinemateca hoje a administração da Cinemateca. Gente, eu vou me retirar. Dá uma boa noite para vocês todos. Eu acho que também. Tá bem? Tá na hora de uma boa noite. Vou te ligar, tá? Ótimo, Helena. Pra gente se falar. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau para todo mundo. Tchau, Cacá. Tchau, Beato. Tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.